Olá, pessoal! Hoje eu vou falar de pilha e da implementação de pilha usando vetores. Pilhas são estruturas de dados muito importantes. É um tipo abstrato de dado, ou seja, ela tem uma funcionalidade já pré-definida, independente de como que ela é implementada. Como que ela funciona? Um novo elemento sempre vai ser inserido do topo, certo? Então, eu sempre insiro no topo. E se eu for remover o elemento, eu sempre vou remover o elemento do topo, tá? Então, usamos esse conceito. O último a entrar é o primeiro a sair. Isso leva a gente chamar pilha estruturas do tipo LIFO, que é last in, o último a entrar, é o primeiro a sair. É uma analogia, por exemplo, a uma pilha de pratos. Quando você vai no restaurante, cada prato é colocado um em cima do outro. Quando vamos pegar o prato, a gente sempre pega o último que foi adicionado na pilha. Tá? Então, sempre o último que foi adicionado à pilha é o que vai ser retirado. Como que fazemos a implementação de pilha usando o vetor? É importante lembrar que a pilha pode ser implementada usando outro tipo de implementação, por exemplo, lista encadeada, e eu vou explicar usando o vetor aqui. Primeiro é feita uma alocação desse vetor. A pilha ela tem um componente importante, que é o topo. No caso do vetor, o topo está sempre indicando a próxima posição livre, aquela que vai ser inserido um elemento na pilha. Então, quando o meu topo é 0, minha pilha está vazia. Quando o meu topo é N, a minha pilha está cheia. Tá? Como que eu faço para empilhar? Eu faço que meu S do topo mais recebe X, ou seja, o meu S do topo recebe X e depois eu incremento o topo. No caso aqui, para desempilhar, eu faço meu X, que é o elemento que eu quero pegar do topo, é igual a S de menos topo. Ou seja, eu retiro um elemento do topo e já exibo esse elemento retornando ele em X, certo? Observe que, para desempilhar, eu só posso desempilhar se a pilha não está vazia. E para empilhar, eu só posso empilhar se ela não está cheia, certo? Também temos uma função que é consulta, que é para consultar o elemento do topo, a gente faz retornar S de T menos 1. Todas as operações de manipulação de pilha é da ordem de 1. Tá? Porque eu acesso diretamente o elemento do topo, que é o mais importante aí quando a gente está trabalhando com pilha. Bom, eu falei que a pilha é um tipo abstrato de dados, que ela tem funções já pré-definidas. Quais funções são essas? Para criar a pilha, para empilhar, desempilhar e para determinar se a pilha é vazia. Então, não importa a implementação, vai ter sempre esses tipos de funções implementados. Pode ser em inglês, né? Que a gente pode ter o push, pop, né? Empty. Aqui nós temos a definição de uma pilha de tamanho n, n é uma constante 100, e aqui o t, que está me controlando o topo da pilha, uma variável global. Criei a pilha, fiz t igual a 0. Fiz empilhar um elemento na pilha. Fiz pilha de t mais igual a y. Aqui observe que não tem um erro tratado. Qual que é o erro que não está tratado? Se a pilha está cheia. Tá? Pilha cheia. É um erro que não está tratado. Então, esse código tem que ser melhorado. Desempilha. Returne pilha de menos t. Então, estou retornando o elemento que está no último elemento inserido na pilha. Também tem que ser tratado o erro se pilha vazia, que não foi tratado. Tá? E aqui está determinando se a pilha é vazia. Se a pilha for vazia, eu tenho o meu topo igual a 0, já indica a pilha vazia. Tá? E aqui está um return t menor ou igual a 0. Por que pilha são estruturas muito importantes? Pilhas são estruturas muito importantes porque elas são usadas em várias partes de algoritmos computacionais. Por exemplo, a estrutura de um programa ou a execução de um programa, ela é armazenada em pilha. Tá? Então, variáveis locais das funções ativas são armazenados em uma pilha. Parâmetros das funções ativas são armazenados em uma pilha. Endereço de retorno para o ponto do código em que a função foi chamada são armazenados em pilha. Cálculo de expressões também podem ser feitos usando pilha. Então, aqui temos um exemplo. Suponha que eu tenho esse programa main. Então, int i, j, k, y,
quando eu vou rodar o programa main, o que vai ser carregado na minha pilha de memória? Vai ser carregado o endereço de retorno do programa main, certo? Quando eu declaro as variáveis i, j, k, y, nessa linha aqui que eu estou, uma memória vai ser alocada para as variáveis i, j, k, y. E aí eu faço a atribuição i igual a 111, j igual a 222, k igual a 444. Aí eu tenho uma função y igual uma chamada de uma função. Então, eu vou chamar essa função e vou armazenar esse endereço de retorno. O endereço de retorno que vai ser armazenado é o 4. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu vou ter que chamar essa função, colocando ela na pilha. Tá? Quando eu chamo essa função, é a função f. Tá? O endereço de retorno da função está aqui, 4. O que significa esse 4? É aqui, ó. Tá? É o 4. O endereço onde o código aí está 4. O que faz a f? A f vai criar variáveis locais, a i, j, k, e a variável x. O i, j, k, eles já receberam os valores i de i, j, k, que foram passados aqui na função. Então, eles já vão ser inicializados, certo? Só que o x, para ser calculado, vai ser chamado uma outra função, que vai entrar na pilha, que é o g de ij. G de j, quando eu chamo essa função, eu vou armazenar o endereço que eu tenho que retornar essa função, no caso 3. O a, que é a variável local aqui, um parâmetro variável local. B, parâmetro variável local, eu sempre faço uma cópia do parâmetro para uma variável local. E aqui eu tenho x. Tá? E o que é o x? O x é o a mais b. Então, essa instrução vai ser resolvida, certo? Deixa eu tirar minha câmera daqui. Essa instrução vai ser resolvida, então eu tenho aqui o x é 333, então eu vou ter o retorno de x. Para onde que eu vou retornar? Vou retornar para o endereço de retorno 3, então eu vou retornar para essa linha aqui. Vamos para o próximo slide, então. Retornando para o endereço de retorno 3, eu já vou ter a resposta. Eu desempilhei tudo o que estava antes, e aí eu já vou ter a resposta. X é igual a 333, certo? Se eu tenho a resposta que x é igual a 333, eu continuo na minha execução. Tá? X aqui é igual a x mais k, certo? X é igual a x mais k. Então, nessa instrução, eu tenho essa execução aqui, ó. X vai ser atualizado para 777. E já tenho a resposta que eu posso retornar. Para onde que eu vou retornar? O endereço de retorno aqui está 4. Então, eu vou retornar para a linha 4 desse código. Vou desempilhar tudo isso e vou retornar para a linha 4 desse código. Na linha 4, eu tenho a resposta do meu y. Quanto que vale o y que foi calculado? Foi o retorno anterior, 777. Com 777, eu já tenho condição de executar o próximo passo. O próximo passo aqui. O próximo passo é imprimir 777 na saída padrão, retornar, vai retornar para esse endereço aqui, que foi o endereço que chamou, certo? E terminar a função. Então, termina o main devolvendo 0 e retornando para o endereço 000 de quem chamou a função. Tudo bem, pessoal? Até a próxima.